Você sabe para que serve uma variável numa linguagem de programação? Sabe a diferença entre variável e constante? No caso específico do PHP, onde fica uma variável declarada? No servidor ou no cliente? Quais são as regras e recomendações para nomear os identificadores na linguagem PHP? Para responder a todas essas perguntas que eu falei e muitas outras, é só você assistir a aula que começa agora. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui do seu curso de PHP Moderno. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e como eu disse há alguns segundos atrás, nós vamos falar, o assunto dessa aula é variável, é locais na memória. A gente vai falar sobre variáveis e constantes, saber a diferença entre elas, onde fica uma variável declarada no PHP, se o recurso é alocado no servidor, se é alocado no cliente. E de quebra, a gente vai ver algumas regras novas que surgiram a partir do PHP 7 e algumas que já existem há muito tempo e você nem sabia. Então se prepara que essa aula tá cheia de informação. E um conselho que eu sempre te dou, já fica com caderno a postos, que você vai ter um bocado de coisa para anotar. Interrompemos a sua aula, mas é por um bom motivo, assiste até o final. Que a galera do Explicadores.net tá junto com a gente do curso em vídeo nessa empreitada de trazer o curso de PHP moderno para você. E eles são um preparatório para concursos em geral. Tem os tradicionais PM, INSS, além do ponto forte deles, que é Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas o recado principal aqui desse vídeo é que eles trabalham com um preparatório militar pra gente da área de TI. Sim, você pode trabalhar diretamente na Marinha ou na Aeronáutica como profissional de sistema de informação. E lá você pode trabalhar como programador, pode trabalhar em montagem e gestão de redes, manutenção do equipamento de hardware e muitas outras coisas. E a boa notícia é que o Explicadores.net não age só no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Age no Brasil inteiro. As aulas deles são 100% online, são aulas ao vivo e que também podem ser assistidas depois para uma revisão ou se você perder a aula ao vivo. E só como exemplo, em 2022, no concurso da Aeronáutica, foi uma verdadeira chuva de aprovações. E eles foram o preparatório que mais aprovaram candidatos no Brasil. Então não perde tempo. Acesse agora o QR Code que está aparecendo na sua tela, entre em contato com o Explicadores.net e diz que você veio pelo curso em vídeo. E aí você vai receber uma condição especial para poder fazer o curso com eles. Isso só por estar fazendo aqui o curso com a gente. Obrigado, Explicadores.net, por todo o apoio ao curso de PHP. E voltamos agora à sua aula normal. Então vamos lá. Vamos começar o assunto dessa aula, que é variáveis com PHP. Na verdade, não só variáveis e constantes, mas a gente já vai explicar isso melhor. E vamos começar agora, porque a primeira pergunta que pinta aí nos slides é: o que são variáveis e constantes? E para te explicar isso, você tem que dar uma relembrada naquela aula de hardware lá que você teve no colégio ou na faculdade. Isso que apareceu aí na tela é um computador. Não vamos falar de servidor, de cliente, nada disso. É um computador. Todo computador, seja ele um cliente, um servidor, ou até mesmo um dispositivo móvel, né, o celular que você está segurando na mão, provavelmente, ou o seu notebook, também tem a mesma característica. Todos esses dispositivos têm uma coisa dentro deles, que é o seguinte: a memória. E eu não estou falando aqui de memória secundária, não. Estou falando de memória principal, memória RAM, a memória essencial do teu computador. É aquela que você compra o computador com 8 GB, 16 GB, 32 GB de memória. Eu não estou falando de disco, que é 1 TB, 2 TB, 4 TB. Estamos falando aqui de memória volátil, aquela memória principal que é utilizada por todo programa que você vai rodar no seu computador. Basicamente, uma memória, você vai imaginar como se fosse um grande bloco vazio. Exatamente como eu representei aí na tela. E esse grande bloco vazio, imagina como se fosse uma grande estante, um grande armário. E esse armário é cheio de gavetinhas. Ele é dividido em pequenos compartimentos. E eu acabei de desenhar aí um único compartimento dentro de uma memória gigante, né? E você deve imaginar, então deve caber mais coisa. Exatamente. A memória, ela não é composta de uma gavetinha, somente um espaço. Ele é composta de vários espaços. E todos esses espaços são identificáveis, eles são endereçáveis. Ou seja, qualquer sistema operacional, seja ele qual for, é capaz de acessar essa memória, acessar um ponto específico, capturar dados dele ou colocar dados nele. Ficou claro? O próprio sistema operacional, seja ele Mac, Windows ou Linux, vai ocupar espaço nessa memória. Então, quando você carregar o sistema operacional, que é um processo de boot, né, quando você liga a tua máquina, ela fica um tempo carregando, é basicamente isso que acontece, o que acabou de acontecer aí na tela. O sistema operacional ele vai ocupar um pedaço da memória. Isso porque sistemas operacionais são softwares que têm uma quantidade muito grande de dados. Mas você também vê aí na imagem que um sistema operacional não pode ocupar a memória inteira. É uma parcela dela. E o restante da memória fica aí para você carregar outros programas, para você colocar dados, puxar dados que estão nela. Então é exatamente assim. É um grande armário, cheio de gavetas. O sistema operacional ocupa um pedaço dessas gavetas,
mas também ficam várias gavetas vazias para que os seus programas possam utilizar a memória principal. É basicamente essa imagem que eu quero que você tenha na sua mente nesse momento. Uma outra coisa que pode acontecer, como exatamente eu disse alguns segundos atrás, é eu querer colocar alguma coisa na memória. Por exemplo, a qualquer momento eu posso querer colocar o meu sobrenome, sei lá, Guanabara. Eu quero pegar o meu sobrenome Guanabara e eu quero colocar na memória. Eu quero pegar meu nome e jogar lá dentro da memória, naquele espacinho ali que eu pintei de rosa. Basicamente, o que eu tenho que fazer é utilizar, reservar esse espaço para que eu possa colocar um sobrenome de uma pessoa. No meu caso, o meu ali que eu quis colocar, Guanabara. O que eu vou ter que fazer como programador, como programadora, é dizer, olha, eu quero reservar um espaço na memória e eu quero pegar esse dado e colocar nesse espaço de memória. E aí é que eu tenho um espaço reservado, um espaço endereçável que eu reservei. Esse espaço endereçável, de acordo com a característica dele, pode ser uma variável ou uma constante. E nesse exato momento você pode estar pensando, pô, mas variável e constante, qual é a diferença? Para pensar. Se eu te digo que alguma coisa é variável, o que acontece com ela? Exatamente isso, ela varia. Se uma coisa é constante, o que acontece com ela? Não varia. Então, variáveis são valores que você vai colocar ali, mas que a qualquer momento pode ser trocado por outro valor. Então eu reservo um espaço na memória, eu pego uma gavetinha e digo aqui, ó, eu vou colocar um dado aqui dentro. Se esse dado puder ser alterado para o futuro, esse espaço é uma variável. Se eu coloco um dado numa determinada gaveta e digo, olha, não pode mudar, esse dado que está dentro da gaveta tem que ficar até o final da execução do programa. Isso é uma constante. Nesse caso, nesse exemplo aí, que a gente está vendo na tela, eu quero que seja uma variável. Eu botei Guanabara, que é o meu sobrenome, mas a qualquer momento do meu programa eu posso substituir pelo seu sobrenome, que nesse caso, nesse momento, você está pensando aí, meu sobrenome é Almeida ou Silva. Eu posso tirar Guanabara e colocar Silva, sem problema nenhum. Então, isso é uma variável. Então, eu vou colocar ali a identificação de sobrenome. Vou escrever ali, ó, sobrenome. Você fala, pô, Guanabara, mas peraí. Tá escrito sobrenome e tem um símbolozinho na frente. Esse símbolo que a gente chama de cifrão, ou os programadores um pouquinho mais antigos chamam de dólar, ou alguns programadores gringos chamam de currency, ou currency sign, ou sinal de moeda. Enfim, tem vários nomes. O mais comum é chamar de cifrão. Vai ter uma galera aí falando, não é cifrão, é dólar. Cifrão tem 2 traços. Cara, é cifrão. Pode chamar de cifrão, pode chamar de dólar, não tem esse negócio de 1 tracinho, 2 tracinhos, não. É cifrão. Então, basicamente, eu tenho ali a minha variável sobrenome. Você vai ver que durante o curso eu não vou falar mais cifrão sobrenome, eu vou falar assim, a variável sobrenome. E já você vai entender que existe uma regra, que toda variável tem um cifrão na frente. Ou um dólar na frente, se você achar mais conveniente. Não tô aqui para brigar contigo. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. No PHP, eu vou escrever o seguinte comando. Sobrenome recebe Guanabara. Guanabara entre aspas. Então vamos ler essa linha, ó. Variável sobrenome recebe o valor Guanabara. Isso é, o sobrenome nesse exato momento passou a ser Guanabara. Mas como é uma variável, lembrando disso, pode ser trocado a qualquer momento. Vamos fazer um exemplo prático. Abre aí o seu PHP Online ou um novo arquivo no seu servidor local e vamos fazer um exemplo. Então, olha só, eu abri aqui o meu sandbox, abri o meu online php.io. Se você não sabe o que é porque você pulou alguma aula, né? Eu te ensinei como usar isso daqui, te dei algumas dicas. Isso aqui é uma forma de você treinar PHP até do seu celular. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou começar criando uma variável aqui, chamada nome, e ela vai receber o valor Gustavo. Ponto e vírgula no final, não esquece. Eu criei uma variável e essa variável recebe o valor Gustavo. Vou criar uma variável também sobrenome, vou colocar com o valor Guanabara. Basicamente, se você programa em outra linguagem, você fala assim, mas cadê a linha de declaração? O PHP não tem linha de declaração de variáveis. Para constante, sim. Para variáveis, não. E o próprio ato de atribuição, que a gente vai ver já já, que são essas duas linhas, são 2 atribuições, já fazem a variável passar a existir. Antigamente, na versão 5 do PHP, você nem precisava fazer a atribuição. Se você utilizasse uma variável, meio que o servidor já declarava para você. Isso não acontece mais do PHP 7 para cima. Se você tentar usar uma variável que não existe, você vai receber uma mensagem de erro. Vou fazer um teste aqui, ó. Vou escrever echo, escrever na tela, né? Vou botar muito prazer, vírgula. Vou botar o nome da pessoa e o sobrenome. E uma exclamação no final, ponto e vírgula. Agora, eu vou executar. Você pode executar do teu servidor local, você pode executar aqui do online PHP, enfim. Você vai escolher a maneira que você quer utilizar. Vou clicar aqui, ó, em Execute Code e a execução está aqui, ó. Muito prazer, Gustavo Guanabara. Isso porque ele fez o nome, que no caso é Gustavo, e depois o sobrenome, que no caso é Guanabara. Mas eu posso, a qualquer momento no meio do programa, vamos imaginar que isso aqui tivesse cheio de linhas. Vou colocar aqui vários comentáriozinhos.
A gente vai ver que no PHP, / é uma das formas de comentar várias linhas. Vamos imaginar que aqui eu tenha várias linhas de código, tá? Não são somente comentários. É como se tivesse vários comandos escritos aqui. Aqui no meio, eu posso, a qualquer momento no programa, na verdade, posso fazer o seguinte, ó. O nome deixa de ser Gustavo e passa a ser, por exemplo, Rafael, que inclusive é meu irmão. Inclusive também tem canal no YouTube. Pode procurar aí, Rafael Guanabara, diz que você veio por causa dessa aula aqui. É curioso o conteúdo dele. Vai lá. Então, beleza. Nome passa a ser Rafael. Então eu tenho, começa com Gustavo, sobrenome Guanabara. Acontecem várias coisas, o nome deixa de ser Gustavo e passa a ser Rafael, porque não dá para guardar dois nomes numa mesma variável simples. Depois a gente vai ver que existem variáveis de coleção que você consegue guardar vários nomes. Mas nesse caso, até esse momento, aceita. Uma variável só guarda um valor. Para eu colocar um segundo valor, eu tenho que tirar o primeiro. Então quando eu faço isso aqui, ó, nome recebe Rafael, ele deixa de valer Gustavo e passa a valer Rafael. E aqui, ó, você vai falar assim, o que vai aparecer aqui? Se você só olhar de cima e olhar a última linha, vai falar, vai aparecer Gustavo Guanabara. Muito prazer, Gustavo Guanabara. Vou executar o código, dá uma olhada aqui embaixo, ó. Muito prazer, Rafael Guanabara. Isso acontece porque eu mudei o nome, né, o valor dentro da variável nome. Dá para mudar também aqui o sobrenome para Silva, por exemplo. Vou executar e no final ele vai escrever muito prazer, Rafael Silva. Isso é, o nome não é mais Gustavo, passou a ser Rafael, o sobrenome não é mais Guanabara, passou a ser Silva. Beleza? Deu para entender? Então, a definição de variáveis aconteceu aqui em cima. Aqui eu fiz uma alteração dos valores das variáveis, isso porque elas são variáveis, né, o próprio nome diz, elas variam de valor. Era Gustavo, passou a ser Rafael. Era Guanabara, passou a ser Silva. Ela variou de valor. Vou fazer um outro exemplo aqui com uma constante, no caso do PHP. Vou tirar vou deixar o seguinte. Deixa Gustavo, deixa Guanabara. Vou tirar isso daqui do meio. E vou criar uma constante aqui. Vou botar aqui, ó. Const, tudo em minúsculas. Vou colocar aqui, país recebe Brasil. Primeira coisa que você vai perceber, o nome da constante não tem o cifrão na frente, tá? Outra coisa que você vai perceber, eu escrevi o nome da constante tudo em letras maiúsculas. Já já a gente vai ver isso também. Qualquer momento, eu consigo fazer isso daqui, ó. Muito prazer, nome e sobrenome. Você mora no... Eu vou botar aqui ponto, depois você vai entender o que é isso. País. Eu não posso escrever país aqui dentro, porque ele não tem o cifrão na frente. Não dá para fazer uma coisinha que depois você vai aprender chamada interpolação, tá? Então tem que usar um pontinho. Depois você vai entender por quê. Vamos executar o código. Tá lá, ó. Muito prazer, Gustavo Guanabara. Você mora no Brasil. Beleza? Então eu criei duas variáveis, nome e sobrenome. Nome com Gustavo, sobrenome com Guanabara. E criei uma constante chamada país. Ah, Guanabara, pode escrever país assim, ó, com acento? Sem problema. Eu falo, não, mas não pode. Pode sim. Assim, internacionalmente isso não é muito aceito, porque a acentuação não é utilizada no mundo inteiro. Mas o PHP suporta sim. E eu vou te provar aqui, ó. Executar. Muito prazer, Gustavo Guanabara, você mora no Brasil. Tá funcionando sem problema nenhum. Aí você fala, mas funciona de qualquer jeito. Não. Se eu por acaso botar um cifrão na frente aqui, ó, botei um cifrão aqui na frente, vou botar um cifrão aqui na frente. Só um cifrão. Botei um hashtag que é uma outra forma de botar comentário. Se eu executar, ele vai dar erro, ó. Vai dar erro na linha 4, ó. A linha 4 tá lá, ó. Unexpected variable. Isso é, você está tentando declarar uma variável, porque ele achou um cifrão na frente. E isso não é variável, isso é constante. Constantes não tem cifrão na frente. Eu tiro aqui, ó. País, com acento ou sem acento, vai funcionar, tá? Posso usar, Guanabara? Posso usar acento sem problema? Pode, mas você vai ver muita gente aí recomendando que você não utilize. Mas você já viu que funciona. Porém, isso pode dar problema para pessoas que, por exemplo, têm seu teclado com o idioma formatado para o inglês americano. O inglês americano não tem acentuação. Então, fica difícil digitar a acentuação. Então, uma pessoa que tem o teclado e o sistema operacional todo preparado em inglês, e a pessoa tem o idioma nativo em inglês, provavelmente vai ter dificuldades em digitar e colaborar com o seu código, beleza? Isso não é proibitivo, mas tem muita gente que não recomenda. Mas o fato é que é o seguinte, dá para eu mudar o país? Vamos tentar, ó. O país começou com o Brasil, ó. O país recebe Brasil. Vou fazer com que o país receba agora Estados Unidos, por exemplo. Você vai falar, beleza. Então, se eu executar esse programa, ele vai escrever muito prazer, Gustavo Guanabara, você mora nos Estados Unidos. Você mora nos Estados Unidos. No caso ali vai ficar no. Vamos executar. Vamos ver. Ele já deu erro aqui, ó, na linha 9. A linha 9 teve um erro. E o erro foi, você está tentando atribuir outro valor para uma constante. A constante já foi definida.
ela vai receber Brasil. Então ela não pode mudar no meio de um programa. Então, via de regra, eu já te falei anteriormente, uma variável é aquilo que varia, uma constante é aquilo que não varia, que não pode ser mudado. Então, eu acabei de criar um exercício aqui, com erro na linha 9, que fique bem claro, eu criei duas variáveis e uma constante. Ah, Guanabara, mas como é que eu resolvo isso? Ou você apaga a linha 9 ou bota ela como comentário, que pode ser 2 barras ou até uma hashtag, tá? Funciona também. Existe uma outra maneira, uma terceira maneira, mas depois a gente vê isso. Vou executar e o programa volta a funcionar. Muito prazer, Gustavo Guanabara. Você mora no Brasil. Isso porque eu não tentei alterar o valor da constante. Voltando aqui para o slide, isso aí é exatamente o ponto onde a gente parou anteriormente. Então, essa linha que está aparecendo aí na sua tela, ela é a definição de uma variável sobrenome e essa variável vai receber o valor Guanabara. Ponto. Resolvido. Só que aí, se você começar a raciocinar, vai começar a surgir umas outras dúvidas, alguns questionamentos. Por exemplo, essa linha, sobrenome recebe Guanabara, ela está armazenada aonde? Esse valor Guanabara, ele vai estar armazenado no servidor ou no cliente? Esse tipo de coisa você não pergunta quando você está aprendendo outras linguagens de programação. Mas com PHP, que funciona do lado do server-side, que são tecnologia diferente da comum, pode surgir essa dúvida. E aí eu vou botar aqui, ó. Esse aqui é todo o esquema que a gente viu nas aulas anteriores, como funciona o mecanismo do server-side. Se você não sabe esse tipo de coisa, se você não está entendendo esse gráfico, é sinal de que você pulou ou já fez umas aulas de estrutura do PHP há muito tempo. Dá uma revisada. Aqui em cima da minha cabeça sempre tem o acesso às playlists completas. Então, assiste às aulas para você poder entender como funciona um servidor. E olhando esse gráfico daí, a gente vê, poxa, tem uma máquina em cima da nuvem e uma máquina embaixo da nuvem, né? Respectivamente o servidor e o cliente. Como são duas máquinas, elas possuem memória, né? Elas têm memória principal, aquele negócio que eu acabei de explicar. Então tem lá um armáriozinho cheio de gavetinha no servidor e um armáriozinho cheio de gavetinha no cliente. E aí fica a pergunta que está lá em cima. Onde ficam as variáveis ou as constantes no PHP? Será que ele fica na parte de cima ou na parte de baixo? Então quando eu faço essa linha aqui que eu coloquei, ó, sobrenome recebe Guanabara, tá marcadinha ali. Essa variável sobrenome vai ocupar a memória do servidor, vai ocupar a memória do cliente ou vai ocupar a memória dos dois? Qual seria a sua opinião? Essa variável, esse valor Guanabara, guardado na memória, seria guardado na memória do servidor, do cliente ou dos dois? E se para essa pergunta a resposta foi, cara, o valor Guanabara vai ser colocado lá na memória do servidor. Parabéns, você acertou. Isso porque, como eu disse várias vezes, o PHP é uma linguagem server-side, né, do lado do servidor. Então, toda variável ou toda constante declarada no sistema, no seu código PHP, vai ser declarada sim na memória do servidor e não vai ser guardada na memória do cliente. Ah, mas o nome Guanabara vai aparecer no cliente. Vai, mas é o resultado, não o uso de memória. A variável fica no servidor. O que vai ser mandado para o cliente é somente o resultado. Ficou claro isso? Então, toda vez que eu faço uma atribuição, isso que eu estou colocando aqui, a gente chama de atribuição. Você viu que o que está antes do símbolo de igual é o nome da variável, o que está depois do símbolo de igual é o valor que vai ficar guardado, e o símbolo de igual a gente não vai ler como igual. Você leia sempre recebe. No caso de um sinal de igual, você sempre vai ler recebe. Então, essa linha toda, você não vai ler cifrão sobrenome igual, entre aspas, Guanabara. Você vai ler o seguinte, ó. A variável nome recebe o valor Guanabara. Beleza? Então essa linha que está aparecendo aí na tela lê desse jeito. A variável nome recebe o valor Guanabara. O cifrão não precisa ser citado, o igual não é igual, é recebe, e as aspas não precisam ser citadas também, porque você vai saber mais tarde que isso é uma string e toda string tem que estar entre aspas. Beleza? E nem sempre essa aspa é necessária. Vou botar outros exemplos aqui, ó. Vou declarar mais 3 variáveis. Variável idade, variável peso e variável casado. São 3 variáveis lá. Como é que eu sei que é variável? Tem um cifrão na frente. Vou colocar o sinal de atribuição, o sinal de atribuição é o recebe, e vou colocar logo depois os valores. Por exemplo, idade recebe 43. A variável idade recebe o valor 43. Note que 43, por ser de um outro tipo, a gente vai ver isso na próxima aula, ela tem o valor 43 e não é representado as aspas. Peso, por exemplo, vou colocar um valor lá, 118,5. Também não tem aspas, mas tem um ponto ali, tem uma fração, tem uma parte decimal, que não é representada por vírgula, é por ponto. Mas deixa que isso a gente vai ver mais pra frente. Casado, a minha variável casado vai receber o valor false, ou falso. Então eu acabei de declarar aqui 4 variáveis. Sobrenome Guanabara, idade 43, peso 118,5 e casado
falso. Isso é, não é casado. Beleza? Não se preocupa agora com o uso de aspas, não uso de aspas, a gente vai ver isso no vídeo seguinte. Tranquilo? Então, esse caso que está aparecendo aí são a declaração de 4 variáveis. Variável sobrenome, variável idade, variável peso e variável casado. E você vai perguntar, Guanabara, e as constantes? As constantes eu também te ensinei como declara. Por exemplo, eu posso criar lá, ó, conste curso, nota que curso aí não tem cifrão na frente e está escrito todo em letras maiúsculas, recebe o valor TI. Isso é, Guanabara, ele vai fazer o curso de TI, Tecnologia da Informação. Então eu criei uma constante. Esse curso não pode ser alterado. Mas Guanabara, eu quero que o meu sistema, a pessoa possa escolher o curso dela. Pode ser TI, pode ser administração, pode ser estatística, pode ser biologia. Aí você não pode declarar curso como uma constante. Você vai ter que declarar curso como uma variável. E isso vai depender do sistema que você está criando. Beleza? E como eu disse, sobrenome ali, ó. A variável sobrenome, o valor Guanabara pode mudar e na constante curso, o valor TI não muda de forma alguma do início até o fim do programa. E que fique bem claro, como eu expliquei anteriormente, tanto a variável quanto a constante é alocada da mesma maneira. Ela vai ficar num espaço na memória, esse espaço vai ter um identificador, que vai ser o nomezinho dele, o identificador de variável tem cifrão, da constante não tem cifrão, mas essencialmente a alocação de memória funciona de maneira muito similar. É um espacinho com o identificador e com o valor dentro. Se esse valor vai ser alterado ou não, vai definir se ele é uma variável, se variar, ou uma constante, se não variar. Anota essa parada aí, porque isso é muito importante. Você sabia que nós temos um sistema de apoio do curso em vídeo? Na verdade, nós temos alguns sistemas de apoio, mas aquele que eu quero recomendar de coração, e é o que, na minha opinião, dá mais vantagens, é você se inscrever como apoiador diretamente no nosso site, cursoemvideo.com. Vai lá em cima, clique em Quero Ser Apoiador, e quem apoia mensalmente o nosso projeto, além de ver algumas aulas adiantadas na frente de todo mundo, também consegue créditos de certificado gratuitamente todo mês. E se você virar apoiador anual, você já ganha 12 créditos de uma tacada só. Seja apoiador do curso em vídeo, que é graças a essas pessoas que o canal tá de pé. Ajuda a gente a trazer cada vez mais cursos, cada vez mais vídeos e cada vez mais informação para toda a comunidade de desenvolvimento. E por falar em anotar, eu tenho algumas regras que eu preciso que você anote aí. Vamos voltar para os slides. Então o que eu vou colocar aqui são regras para nomes de identificadores. E eu vou tentar abranger aí tanto identificadores de variáveis quanto de constantes. E que fique bem claro aqui, existem outros tipos de identificador. Existe, por exemplo, identificador de classe, identificador de método, de função, de namespace. Existem vários tipos de identificadores no PHP. Por enquanto, a gente está vendo só variáveis e constantes. Mas anota aí, ó, 7 regrinhas. Regras são aquelas que não podem ser quebradas. Então são regras, são obrigações, sempre que você for utilizar identificadores. A primeira regra imutável é a regra 1. Variáveis sempre começam com o símbolo de cifrão, ou dólar, ou money, ou currency sign, enfim, você chama do que você quiser. Eu vou chamar de cifrão. Então, é variável, tem que começar com cifrão. A segunda regra é a seguinte, o segundo caractere, né, depois do cifrão, pode ser letra ou o símbolo de underline, o símbolo de sublinhado. Cuidado para não confundir underline com o sinal de menos, com o traço. O underline é aquele tracinho embaixo. Eu posso ter underline também. Inclusive na constante. Na constante pode ser, o primeiro caractere também pode ser um underline. Então, se você está declarando uma variável, o primeiro caractere, a primeira parte, tem que ser um cifrão, e a segunda pode ser uma letra ou um underline. Não pode ser número. Do terceiro em seguinte, né, do terceiro caractere seguinte, vamos para a regra 3. Aceita-se caracteres de A a Z minúsculo, de A a Z maiúsculo, de 0 a 9, contanto que não seja o segundo caractere, né? O segundo só pode ser underline ou uma letra, ou o sinal de underline. Outra regra, isso a partir da versão 5 ponto alguma coisa. Aceitam-se qualquer caractere da tabela ASCII II, não é ASCII 2, é ASCII I, a partir do código 128. Ou seja, você consegue colocar qualquer tipo de símbolo básico ou qualquer caractere acentuado no nome de uma variável. Apesar da galera dizer, não, não pode. Pode sim. A regra é, você pode colocar caracteres acentuados em nome de variável. Se você vai fazer isso ou não, aí é uma regra sua. Na verdade, nem nenhuma regra, porque regra tem que ser seguida. É uma convenção, é uma recomendação. Então tem gente por aí que fala assim, não declara variável com C cedilha, por exemplo, preço. Não bota o C cedilha não. Você pode colocar,
Agora, se você vai colocar ou não, aí depende de você. O que eu tenho que te dizer é, na regra do PHP, você pode colocar qualquer caractere ASCII, a maioria dos caracteres ASCII, a partir do código 128, com algumas exceções. Isso nos leva à regra 5, que na verdade é uma extensão da regra 4. Aceitam caracteres como acento agudo, circunflexo, C cedilha, enfim. Você pode utilizar isso nas variáveis. A gente já vai fazer um exemplo aqui. Outra coisa muito importante que a gente vai testar também. A linguagem é case sensitive em relação aos nomes. Isso é, se você declarou nome tudo em minúsculo, você tem que usar nome tudo em minúsculo. Se você declarar outra coisa com nome em maiúsculo, é outra variável, é outro espaço, certo? Então ele é case sensitive. E a última regra que você vai anotar, a sétima regra é nomes especiais, como, por exemplo, cifrão this, não podem ser utilizados porque são nomes, são identificadores reservados da linguagem. Você vai ver que this é a identificação, a relação ao próprio elemento, ao próprio objeto. Isso quando a gente for ver lá a orientação objeto. Isso é bem mais na frente. Mas saiba que algumas palavras são reservadas e não podem ser utilizadas. Vamos voltar para o Online PHP e fazer alguns exemplos dessas regras aí. Então vamos lá. Vou apagar aqui esse código para a gente fazer um teste. Se você está fazendo aí na sua máquina, no seu servidor local, salva e cria um arquivo novo. A gente está aqui só fazendo uns exemplos, nem um exercício completo, nem vou salvar isso daí. Basicamente, o que eu vou fazer aqui? Vamos criar variáveis de exemplo. Primeira coisa que eu quero fazer, por exemplo, variável nome recebe Pedro. Então, eu crio uma variável, recebe Pedro. Aí vou mandar escrever na tela. É verdade que seu nome é nome? Ponto e vírgula também. Aí você vai falar assim, ah, beleza. Ele vai escrever, é verdade que seu nome é Pedro? Vamos executar e vamos ver. Ele disse que é o seguinte, olha, na linha 4, ó, no line 4, ele está dizendo que não existe uma variável não definida nome. Aí você fala, pô, Guanabara, mas peraí, a variável nome foi definida aqui em cima, ó, nome recebe Pedro. Não, essa variável nome é toda em minúsculas. Esse nome que está aqui é tudo em maiúsculas. Ah, então isso é uma constante? Não, tem cifrão na frente, é variável. Se você colocar aqui, ó, nome tudo em minúsculo, na hora que executar, aí sim ele vai escrever. É verdade que seu nome é Pedro? Tranquilo? Ah, mas Guanabara, é tudo maiúsculo, minúsculo. Se eu colocar, por exemplo, o N maiúsculo, nome assim, vai funcionar? Não vai. Olha só, tá vendo? Variável nome com N maiúsculo não existe. Até porque você definiu nome com letra minúscula. Então, definiu o nome aqui em cima, né? E utilizou outra variável, ele vai dizer, essa variável aqui não é a mesma variável que aqui, que eu estou querendo usar, certo? Então, muito cuidado com isso aí. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó, nome recebe Maria. Aí você vai falar assim, ah, não, então eu estou alterando o valor de Pedro para Maria. Não tá, não. Você está criando ó, uma variável nome em minúscula e uma variável nome em maiúscula. Agora, se eu executar, ó, ele vai escrever, é verdade que seu nome é Maria? Você fala, pô, então o Pedro perdeu. Perdeu não aqui, ó. Vou colocar um nome minúsculo aqui, ó. N minúsculo. Executando, ele vai escrever, é verdade que seu nome é Pedro? Então eu tenho duas variáveis nome, uma com N maiúsculo, outra com N minúsculo. Então, isso é a prova de que ele é case sensitive. Outra coisa muito importante, vou botar aqui, ó, vou criar outro exemplo aqui. Vou colocar salário, com acento, salário 2.575 centavos, tá? Não tem aspas. Aí eu vou escrever na tela, seu salário é de, eu vou botar um R cifrão aqui, e vou colocar a variável salário. Vou executar, ele mostrou lá, ó, seu salário é de 2.500,75. Aqui até no Online PHP ele mudou um pouquinho a colorização, aqui ele ficou meio confuso, mas você vê que o código está funcionando sem problema nenhum. E cuidado, se você colocar aqui, ó, salário sem acento, vai funcionar. Não vai. O salário com acento é 2.500, salário sem acento não existe. Então ele deu erro na linha 3 aqui para mim, certo? Então tem que tomar cuidado. Vai usar acento? Usa acento em tudo, né? Vai usar aqui salário em cima, salário embaixo, para ter referência. Outra coisa, vamos fazer um teste de uso de símbolos da tabela ASCII. Eu abri aqui um site, que é o web.fe.up.pt, que tem lá uma tabela ASCII. Se você olhar aqui nos meus slides, a gente viu que a partir do 128, a partir do código decimal 128, que é desse aqui para baixo, né? Aqui, ó, o decimal 128, código 128, tem vários caracteres aqui. Por exemplo, um caractere aqui, vou ver se funciona. Vou pegar esse símbolo aqui, ó, vou dar Ctrl C e vou usar esse símbolo no nome de uma variável. Minha variável vai se chamar valor, e botei lá, acho que é mi isso daí, né? Então o valor mi recebe 200. Se eu mandar escrever
escreva na tela, o valor é igual a, eu vou criar a variável valor_me no programa. O valor é igual a tanto no programa. Vamos executar e ver se vai funcionar. Executando. Ah, ele deu erro aqui que não tem ponto e vírgula no final, na linha 4. Vou executar novamente. Tá lá, ó. O valor é igual a 200 no programa. Então ele conseguiu substituir isso daqui, né? Isso aqui é um identificador válido. Recomenda, Guanabara, usar isso daqui? Acho que é forçação de barra. Mas o que importa é o seguinte, às vezes você está fazendo um preparatório aí, como por exemplo o explicadores.net, que é nosso patrocinador, e cai na prova lá da Marinha ou da Aeronáutica. Valor_me é um identificador válido para o PHP? Resposta: sim. Só tem que tomar cuidado, pede orientação lá para a galera dos explicadores, porque existe uma bibliografia recomendada e você tem que responder de acordo com a bibliografia. Enfim, existem alguns entraves burocráticos para quem quer fazer preparatório. Mas para você, na vida real, você que não quer fazer esse concurso no momento, acho que deveria querer, entre em contato com eles lá, mas enfim, você está vendo aqui, está provado por A mais B, meu código aqui está provado de que variáveis podem sim ter símbolos e também caracteres acentuados. Outra coisa que a gente não fez aqui, ó, eu consigo, por exemplo, fazer uma constante, ó, underline tx. Underline tx é 850, o valor é 850. Se você quiser, você pode escrever na tela. O valor, resultado, igual. Aí eu concateno aqui, depois você vai ver o que é isso, com o underline tx. Nada me impede de utilizar o underline, né, no início, no meio, enfim, a gente vai e vai funcionar. O resultado é 850, funcionou a constante underline tx, existe no nosso programa. Inclusive, eu quero puxar um negócio aqui. Underline tx, que negócio é esse? Sinceramente, nem eu sei. Mas isso me leva a uma coisa muito importante que eu tenho que discutir contigo. A gente viu as regras para numeração, mas quando a gente programa em PHP, também existem algumas recomendações, que não precisam ser seguidas, mas que é importante que você pense sobre elas. E voltando para os slides aqui, a gente viu as regras, agora vamos ver recomendações para dar nomes às coisas em PHP. E eu também vou te dar 7 recomendações, anota cada uma delas aí. A primeira delas tem a ver até com aquele underline tx que eu acabei de criar. Tente dar nomes claros e de fácil identificação. Underline tx não faz tanto sentido. Então tenta fugir dessas variáveis ou dessas constantes com um nome meio enigmático, que não seja rapidamente identificável. Outra recomendação que eu te dou: evite nomes muito curtos ou muito longos. Então, por exemplo, se você quer guardar o nome de uma pessoa, usa a variável nome, não usa a variável n, que aí a pessoa vai ficar, o cara que olhar teu código vai falar assim, n é número, é nome, nacionalidade, não sei. Então, usa um nome curto, mas que seja claro de ser identificável. Evita esse negócio de variável x, variável y, ou o que eu chamo de programador alfabeto. Todas as variáveis deles se chamam A, B, C, D, E, F. Aí você fala assim, A é de quê? A é de nome, B é de sobrenome, C é de salário. Fih, por que você não bota nome, sobrenome, salário? Para com esse negócio de economizar. E se alguém falou pra você, não, declara variáveis menorzinhas que isso economiza espaço na memória. Não economiza. Você simplesmente vai ter um programa muito difícil de ler e muito difícil de ser compreendido por outras pessoas e a médio e longo prazo, até por você. Vai por mim. Outra coisa que é muito importante, uma dica que eu te dou. Defina um padrão de nomeação, a gente vai ver o que é isso, e siga em todo o projeto. Então, se você vai utilizar um padrão de nomeação, por exemplo, todas as minhas variáveis vão ter todas as letras minúsculas. Segue isso do início ao fim. Não faz umas variáveis em maiúsculas, outras em minúsculas, senão você vai acabar confundindo. Você mesmo vai ficar confuso. E a recomendação que eu te dou é o seguinte, olha só. Para variáveis, dê preferências às letras minúsculas. Já para constantes, dê preferências por letras maiúsculas. A gente já vai ver um exemplo disso. Outra coisa, utilize camel case para métodos e atributos. Já vou te explicar o que é camel case. Para variáveis, eu gosto sempre de deixar tudo em minúsculas. Para constantes, tudo em maiúsculo. Para métodos e atributos, que a gente vai ver mais para frente, eu uso o camel case, que é basicamente aquilo ali, ó. A primeira letra é minúscula e toda vez que muda de palavra, eu boto uma letra maiúscula. Já vou dar alguns exemplos para você. E o último, use o snake case para nomear constantes. Agora, mas que diabo é isso de camel case, snake case? Vem para cá para o código que eu já te mostro. Então, olha só. Vou criar aqui uma variável utilizando camel case. Então, vou botar aqui. Nome completo, por exemplo. Se eu quero guardar o nome completo de uma pessoa, vou botar aqui nome completo. Isso é o que a gente chama de camel case. Nome completo do cliente. Nome completo cliente. Você percebe que nome, tudo em minúsculo, completo é uma outra palavra.
Eu não posso dar espaço no nome da variável. Outra regra que tem que ter, não pode ter espaço no meio de variáveis, tá? Anota isso aí também. Toda vez que muda de uma palavra para outra, ó, de nome para completo é outra palavra. Então, completo fica com C maiúsculo. De completo para cliente, também é outra palavra, e aí fica com C maiúsculo. O nome disso aqui, a gente chama de camel case, certo? E o que seria o snake case? Por exemplo, eu posso botar assim, ó, telefone, contato, fornecedor. Isso a gente chama de snake case. Você percebe que a representação é diferente. O que é o snake case? Tudo em minúsculo ou tudo em maiúsculo, no caso da constante, e um underline entre as palavras, certo? Mas nada te impede de fazer o seguinte. Eu quero, por exemplo, nome, curso superior. Algum valor aqui. Eu acho confuso colocar tudo em minúsculas. Tudo em minúsculas sem diferenciação, sem camel case. Mas aí é de cada um. Aí você vai falar assim, pô, Guanabara, qual é a melhor? A melhor é que você decidir que é melhor. Só segue a nossa recomendação 3 que você viu no slide anterior. Define um padrão e usa ele do início ao fim. Inclusive, a comunidade de desenvolvimento do PHP é meio confusa com isso. Algumas funcionalidades são em camel case, algumas são tudo em minúscula, alguma entre uma palavra e outra tem um underline, utiliza o snake case. Enfim, se você for aprendendo PHP, você vai ver que algumas funções estão em snake case, alguns métodos estão em camel case, algumas variáveis internas estão com snake case ou com camel case, então ainda está um pouco confuso. E agora, sinceramente, é um pouco tarde demais para arrumar, na minha opinião. Mas se você, no seu programa, definir, né, dentro do teu projeto, que você vai utilizar variáveis utilizando camel case, segue até o final. Faz todas as suas variáveis desse jeito. E como eu disse, regra tem que ser seguida. Recomendação não. Então essas últimas 7 que eu falei para vocês aqui são simplesmente recomendações minhas para você. Não é regra. Anota elas separadas. Fechou? Então é isso, meu querido, minha querida. Terminamos aqui. Não sei se você imaginava que dava para falar tanta coisa sobre variáveis e constantes em PHP. É muita informação, sim. Precisa ser anotada no caderno, sim, para você poder lembrar. E no próximo vídeo, como eu já prometi para você, nós vamos começar a falar sobre tipos primitivos. Agora nós aprendemos a criar variáveis e constantes. Próximo vídeo, nós vamos dar o complemento desse conceito de variáveis e constantes, que você tem que entender quais são os tipos primitivos suportados pelo PHP. Mas isso a gente só vai ver na próxima aula, porque essa aqui já chegou ao fim. Um grande abraço, bons estudos aí, anota tudo e a gente se vê já já. Tchau, tchau.